Olá, prontinho, estamos de volta e eu estou aqui super feliz porque você está aí estudando, aprendendo com a gente. Eu sou a professora Wanderlane e eu vou te convidar para dar continuidade aos nossos estudos dos escritores de hoje, que são escritores que possivelmente cairão na prova do SAEB, tá? Então, antes disso, eu vou te convidar para a gente fazer a fluência da leitura de hoje. A fluência da leitura, a leitura da semana, qual é o texto? O Destino da Sementinha, o texto 2, tá? Bem, o que você vai fazer? Você vai fazer a leitura compartilhada, como eu sempre falo aqui. Vai chamar alguém da sua casa e fazer uma leitura com ele, compartilhada. Você lê uma parte, então, nesse caso, como é estrutura de poema, né, é um poema, você vai ler uma estrofe, a outra pessoa que vai ler com você, lê a outra. E assim vai, você fica intercalando. Então você pode começar pelo título. Já começa, inicia, e já faz a primeira estrofe e a outra pessoa faz junto com você. Então, feito isso, grave o áudio e mande para o seu professor ou para a sua professora, tá? O destino da sementinha. A sementinha de salsinha, pelo vento, foi levada, caiu no canteiro do sítio e pela terra foi logo acariciada. Passou-se uma semana e a sementinha foi crescendo, tornou-se uma sensível plantinha que foi só se desenvolvendo. Verdinha e bem segura, a salsinha vivia feliz. Sua terra não era seca e umedecia a sua raiz. Com um simples toque de dedos, algumas de suas folhas foram tiradas e levadas na cozinha para a carne ser temperada. É de graça, bate-tusse esse texto. Olha qual foi o destino da salsinha. Ela foi levada, né, algumas de suas folhas, e assim vai, sempre vai ser assim. Ela é cultivada, mas para o consumo, foi levada para temperar algumas carnes aí na cozinha, né? Enfim. Já fez isso? Mande lá para o seu professor, para a sua professora, o áudio. A habilidade agora, né? A gente vai dar continuidade e rever D6.1.3, 3.1, desculpe, que é inferir assunto em cartas e contos. A habilidade principal é a D6, inferir assunto. Só que como tem a classificação, a gente vai estudar, entender, inferir assunto em cartas e contos. Então, eu trago aqui o gênero cartas. É um tipo de texto utilizado entre pessoas com o objetivo de corresponderem entre si, contando as novidades, trocando as informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Apesar de haver outros recursos tecnológicos, a carta ainda continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade. A linguagem é utilizada de acordo com o nível de intimidade estabelecido entre o remetente, que é a pessoa a quem envia, e o destinatário, a pessoa a quem é destinada a carta, a pessoa que recebe essa carta, podendo ser mais formal ou informal, tá? Há 3 tipos básicos de carta, independentemente da maneira como ela será transmitida. A carta oficial, carta comercial, como eu falei para vocês, e carta pessoal. E ainda, dentre essas categorias de carta, ela ainda se subdivide diante dos diferentes contextos de circulação e do grau de proximidade entre os interlocutores. Elas podem ser classificadas com base no conteúdo e na função que desempenham, como carta de reclamação, carta oficial, carta de candidatura, de apresentação, de solicitação, de amor, de desculpas. Eu vou revisar esse tipo de carta, essas classificações, né? E elas, em algumas dessas aqui, elas vão se encaixando naquelas categorias. É oficial, é comercial, é pessoal. Carta de reclamação é utilizada para expor uma insatisfação a um destinatário que tem a posição de poder para realizar alguma interferência nessa questão. Então, o meu destinatário, quando eu vou fazer uma carta de reclamação, o destinatário para quem eu estou enviando é uma pessoa que é a pessoa ou uma instituição, aquela capaz de realizar, de fazer alguma coisa, de interferir na situação. Se eu estou reclamando sobre algum serviço, algum produto que eu adquiri, que eu comprei, eu vou reclamar para o meu destinatário vai ser o responsável pelo produto, no caso, ou serviço, vai ser uma empresa ou uma instituição, né? E aí, eu vou estar fazendo uma reclamação, essa carta de reclamação chamada. Eu vou estar com
alguma insatisfação. Eu vou descrever todo o problema que acontece com esse produto, e aí eu vou querer o ressarcimento, ou a troca do produto, ou o conserto. Aí, então, isso eu vou estar requerendo para eles a partir da carta de reclamação. Então, eles é que vão resolver o meu problema, o destinatário é que vai, né, poder resolver. E carta oficial é a carta utilizada para expor ou documentar alguma mensagem, formalizando o que foi dito, tá? É oficial, é tipo modelos de ofícios. Carta de candidatura é utilizada para comunicar alguma coisa, né? Comunicar para alguma autoridade sobre o desejo de se candidatar em algum cargo ou alguma função. Pronto, candidatura. Carta de apresentação. Ela serve para fazer uma apresentação de uma pessoa. Então, você vai em uma empresa e você vai se apresentar, mas antes disso você envia uma carta de apresentação, né? Já vai com todos os seus dados, já vai dizer a pessoa, as características, as funções, habilidades. Ou serve essa carta de apresentação, serve para fazer uma apresentação de uma carreira ou de um projeto, tá? Por exemplo, e para algum destinatário que tenha um certo interesse. Carta de solicitação, ela vai fazer uma solicitação, um pedido, alguma coisa para alguém que está em um cargo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma carta de solicitação, eu estou solicitando algo de alguém superior, que seja um cargo acima do meu. Por exemplo, eu sou, né, só exemplo, diretor de uma escola, eu vou solicitar a manutenção dos ar-condicionados da escola. Então, eu vou fazer uma carta de solicitação, né, que se enquadra aí nas cartas oficiais, tá? Para alguém superior a mim, que vem lá da Secretaria de Educação, para ser o senhor secretário, e aí eu vou solicitar a limpeza e a manutenção dos ar-condicionados através dessa carta, tá, gente? Carta de amor, já se enquadra nos perfis aí, na categoria de carta pessoal. As cartas de desculpa também se enquadram na carta pessoal. Carta de amor é utilizada para expressar afetos pessoais da pessoa que escreve, que é o remetente, para a pessoa que vai receber, que é o destinatário. Carta de desculpas, ela é utilizada para expressar um pedido de perdão, pedido de desculpa em relação a algum fato desconfortável que aconteceu entre a pessoa que está escrevendo, pedindo desculpa, e a pessoa que vai receber, tá? A carta. Aí tem as características da carta, eu trouxe aí um modelo aí para vocês perceberem, analisarem, tá bem aí do lado. O cabeçalho, vou até marcar aqui para você ver. Cabeçalho, onde pode vir todas as informações da pessoa que está enviando, do remetente, né? O nome, a rua, o endereço, cidade, código postal, CEP, né? O e-mail, a data. Aí vem aqui, tá faltando a apresentação, né? O chamamento, eu não coloquei. Mas tem o cabeçalho, aí logo após o cabeçalho vai vir o chamamento, que a gente chama de vocativo, prezado senhor, fulano de tal dos Anzóis, né? E aí vem o corpo do texto, que é essa parte aqui. O desfecho, que pode estar junto com o último parágrafo aqui no finalzinho, concluindo, fazendo uma conclusão, ou pode vir aqui logo após, separado, que também é a despedida, atenciosamente. Aí vem a assinatura. Aqui é a pessoa, onde a pessoa vai assinar, a pessoa que enviou, está enviando a carta, certo? Conto é um texto curto, que é o conto. Agora a gente vai entrar no conto, né? Terminou a carta, agora a gente vai entrar no conto para revisar. É um texto curto, em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, ou seja, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, tá, gente? Há poucos personagens e poucos locais, pois, como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes, tá? Então, os cenários vão ser alguns lugares, por exemplo, tem na casa da vovozinha, na floresta. Pronto. Aí já tem dois ambientes, dois locais, né? E poucos personagens, porque como a história é curta, né? Como que tá falando, não dá para ter muitos personagens, não dá para ter muitos cenários, não dá para ter muito local, não. Há vários tipos de contos. Tem os contos realistas,
populares, fantásticos, contos de terror, de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fadas. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes, né? É a apresentação do enredo, que é a situação em que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. O desenvolvimento dos acontecimentos, o momento de tensão, que é o clímax, o momento de maior tensão, e a solução, que é o desfecho, tá? Final. Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de conto, do qual se destacam contos realistas, como eu falei para vocês. Quais são os contos realistas? São os que narram situações realistas e não imaginárias, situações reais, tá? Tem os contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra, né, contada de pai para filho. Temos os contos fantásticos, que são aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos, né? Contos de terror, ou seja, os contos fantásticos, né? Deixa eu voltar aqui um pouco, os contos fantásticos, quando tem acontecimentos absurdos, que são acontecimentos que não aquilo que não tem condição de ser real, tá? Ah, isso não é real. Só fantasia mesmo. Conto de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Conto de humor, que narra história que tem como objetivo de divertir o leitor, é o objetivo deles. E conto de infantis, narram histórias para crianças que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Contos psicológicos, que narram histórias que desenvolvem que envolvem lembranças, sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir, tá? Contos de fadas, que narram histórias que envolvem príncipes, princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem sempre um final feliz. Ele apresenta as características do conto, olha, espaço delimitado, como eu falei, um tempo marcado, não pode ter muito tempo, né? Narrador, que é quem conta a história, personagens e o enredo. Pronto. Agora vamos lá. Caro amigo Acácio. Isso é uma carta. Pela estrutura a gente já percebe. Terminamos, revisamos sobre conto, revisamos sobre carta, então vamos ler agora aqui uma carta. Caro amigo Acácio. Não, vamos começar do início, né? Porque sempre o início e o cabeçalho começa com o local, data, né? Então, Tóquio, 23 de dezembro de 2019. Caro amigo Acácio. Está destacado aí, porque são as páginas destacadas. Já vou mostrar para vocês antes de eu ler. Está destacado Tóquio, 23 de dezembro de 2019, que é a local e data, né? Faz parte do cabeçalho. Essa é uma carta pessoal, pelo que a gente percebe, que de um amigo para outro. Aí tem o chamamento, caro amigo Acácio, que é o vocativo. Tem o corpo do texto, que não está em negrito, mas você percebe. Também há o desfecho, né, a despedida, um forte abraço e a assinatura de Antônio. Tá vendo? Caro amigo Acácio, depois de um ano de muito trabalho, nada melhor que férias. E assim que eu pude, graças a um bom planejamento, pegamos um avião para o Japão. A viagem é cansativa, mas vale a pena. O país é realmente incrível. Os japoneses primam pela beleza, ordem e disciplina, fazendo tudo funcionar como deve ser. Aqui se comprova o que a educação faz por um país. Promove e realiza uma vida de qualidade para os seus habitantes. Amigo, mudando de assunto, estou ansioso para passar o Réveillon aqui em Tóquio. A festa promete ser muito bonita e, além disso, vou poder dizer para os amigos que comemorei o Ano Novo aqui. Imagine, com 12 horas de antecedência do horário de Brasília. Não é super? Será que essa carta chegará às suas mãos antes da virada do ano? Por hoje fico por aqui. Aguarde novas notícias. Lembranças para a comadre Lúcia e para a minha querida Ana. Um forte abraço do amigo Antônio. Pronto. Vamos lá. Lido esta carta, a gente vai
inferir o assunto dela. Ó, as cartas possuem características próprias de acordo com a necessidade do remetente. A carta que você leu apresenta um relato de trabalho, de viagem, de memória ou de experiência. É um relato de viagem, gente, tá? A viagem até lá no Japão, Tóquio, né? Próximo. Esse texto, agora que a gente vai ler, é um conto, só que esse conto é um conto de terror. Legal, né? Fantasmas chateados. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada quando ouviu que saía do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. 2 fantasmas conversavam, queixando-se assim. Eles não viram Camila e, muito tristes, contavam o caso. Que solidão! Como é chato ser fantasma! Ninguém liga mais, ninguém toma susto. Camila, sem fôlego, ouvia aquele papo fantasmagórico. O terror virou moda. O pessoal adora filmes de espanto. Pois é. Usam esses penteados punks, pintura na cara, roupa dark e ouvem rock horror. Até novela de vampiro já fizeram. Assim não tem mais chance. Ontem fui assombrar a vizinha e levei a maior bronca. Luizinho, não suja o lençol. Pô, meu. E eu lá, no escuro do cinema, querendo pegar susto. Pensaram que eu fosse anúncio de filme de ficção. Que humilhação! Vamos para o cemitério curtir as mágoas numa cova funda. Camila desceu a escada, foi para a casa de cabelo em pé. Não conseguiu dormir. Que medo! Mas também que pena. Até a assombração merecia ser feliz. De repente, teve uma ideia. O parque de diversões ficava tão perto do casarão. E então, na outra noite, Camila voltou e gritou bem alto. Seu fantasma bobão! Cara de melão! Não me pega não! Lá de cima veio um muito ofendido. A menina correu em direção ao parque. Atrás dela vinham os fantasmas. Para, menina atrevida! Vou lhe dar um sermão sobrenatural, um pito paranormal. Camila entrou voando no parque e os fantasmas vieram atrás. Ela saiu pela frente, mas eles não. Foi por ali mesmo que quiseram ficar. A menina havia levado seus amigos solitários para a casa do terror do parquinho, num lugar cheio de pessoas que se divertiam com sustos, podiam esbanjar seus dons fantasmagóricos. As pessoas riam com os sustos de brincadeira e Camila pensava, se eles soubessem que aqui tem fantasma de verdade. Bem, lido o texto, a gente vai inferir qual é o assunto abordado nesse conto. É um conto de assombração, né? Um conto de terror. Bom, qual é o assunto? O assunto é o aparecimento de fantasmas? Não, eles já existiam, já estão ali, né? O costume das pessoas com o terror na atualidade? Bem provável. As pessoas já estão bem acostumadas com o terror, que já nem se assustavam mais, como diz lá no texto, né? Com eles. Ao verem eles, pensa que é algum menino brincando de fantasma. Ou de ver eles no filme, no cinema, acha que ali é algum personagem de filme de terror que está servindo para fazer a propaganda ali do filme. Enfim, as pessoas já estão muito acostumadas com o terror, que já nem se assustam mais com eles. Ó, pode ser essa. Vamos ler as outras. O desaparecimento dos fantasmas, não, eles não desapareceram. Eles continuam ali. Tanto que, no final, eles ficaram lá no parquinho, na parte de terror, né? A existência de um parque de diversões, a existência sim, mas o texto não trata disso, não fala disso. Né? O assunto principal ali é o costume das pessoas com o terror na atualidade, né? Hoje em dia. Pronto, então agora a gente vai ver o outro descritor rapidinho aqui, que é inferir assunto em tirinhas e histórias em quadrinhos, com o apoio da linguagem verbal e não verbal. Pronto. As histórias em quadrinhos e as tirinhas são histórias compostas por linguagem verbal e não verbal, como eu falei para vocês. A verbal é a linguagem falada.
escrita, a existência de palavras. E a não verbal é onde não há a presença de palavras, e sim de símbolos, signos, códigos, mas há sim a comunicação, né? A transmissão da informação por meio dessa linguagem não verbal. No caso de histórias em quadrinhos e tirinhas, a linguagem não verbal está presente nas imagens, nos gestos, expressões faciais, né? E a verbal é a presença aí das falas nos balões. Pronto. Há também, né, como eu mostrei para vocês, nas histórias em quadrinho ou em tirinha, né, nessas histórias, que eu estou perdida aqui, que não há também o uso da linguagem verbal. Apenas, às vezes, vai aparecer aí só a linguagem não verbal, como tem o exemplo aqui mostrado para vocês nessa tirinha. Aqui há a presença somente da linguagem não verbal, a presença só das imagens, dos gestos, das expressões, dos acontecimentos aí nessas cenas. E dá, assim, para a pessoa compreender o que aconteceu nessa história. E, além disso, ainda consegue concluir o objetivo da tirinha, que é causar humor ao final, certo? Também, nas histórias de quadrinhos e tirinhas, há onomatopeias que ajudam aí também, né, na compreensão da história, né? Deixa até bem mais explicado o que está acontecendo. As onomatopeias, eles são os sons e ruídos representados aí por letras, por desenhos. Aí, ó, pou, bum, os barulhos, crash, né? Zoom, também são exemplos de onomatopeias. Tá, os recursos gráficos, que na sua maioria são símbolos e sinais aplicados aos desenhos e acrescentando-lhes sensação de movimento, tá? Sensações, movimentos, olha aí os exemplos. Também aqui, as histórias de quadrinhos e tirinhas utilizam de vários tipos de balões. Balão da fala. Você viu meu livro? Balão de pensamento. Onde está lá meu livro? Pensamento, aquele balão já aparece uma nuvenzinha. O balão do grito, já mais espetado. Balão coletivo, quando várias pessoas falam juntas a mesma coisa, tá aí. Balão do cochicho, né? Fala bem mais baixa, é todo pontilhado. Balão do amor, da ideia. E balão de xingamento. Os finais de pontuação também, eles ajudam bastante, pois, além de reforçar, as vozes dos personagens expressam o modo como eles apresentam seus sentimentos, como raiva, emoção, medo, tristeza, né, etc. E tudo acontece em um cenário, tanto nas histórias em quadrinho como nas tirinhas. Que esse cenário pode representar uma fazenda, uma cidade, né, um parque de diversão, tem que ter um cenário. Como eu falei, histórias em quadrinhos e tirinhas, elas são um gênero muito parecido, mas eu vou diferenciar agora. A tirinha, ela é derivada da história em quadrinho, né? Um gênero derivado, só que aí onde está a diferença? Ela é um texto muito curto, ela traz, no final, né, ela causa o objetivo dela, mas ela só pode ser composta por, no máximo, 4 quadrinhos. Por isso que ela é chamada de tirinha, porque ela tem um formato de uma tira, tá? Então não confunda história em quadrinho com tirinha. Ok? Usando essa mesma imagem aqui, a gente pode nos exercitar. Vamos ver. Para economizar água, tomo banho em 5 minutos. E eu, para economizar, tomo em 3 minutos e meio. Olha só o que o Cascão diz. Ganhei. Cascão toma banho? Não, é aí onde está o humor da história. Mas aí a habilidade não é essa. O do escritor é qual é o assunto principal aqui no texto. É o tempo de banho? Ótimo, você pode se confundir. É um jogo de futebol, economia de água ou falta de higiene? Qual é o assunto principal aqui tratado? O principal tratado aqui é a economia de água, tá? Como eles fazem para economizar água. Então, cada um deu o exemplo de como faz para economizar água. Então, quem mais economiza água aí deve ser o Cascão. Com certeza é o Cascão, porque ele não toma banho, né? Não gosta de água. Outro. Vamos ver, esse texto aqui ele é composto somente pela linguagem não verbal. Há presença aí de palavras? Não. Nem escrita, não há. Então, só pelas cenas, as expressões, o cenário e tal, né, dos personagens, o que acontece? Magali vem chegando de fininho, por trás, a Mônica está lendo o livro, sentada debaixo de uma árvore, debaixo de uma macieira, né?
que é a árvore da maçã. E aí a Magali vem rapidinho ali por trás e dá um susto, um baita susto na Mônica, que acontece o quê? Só do susto ela subiu lá na macieira, foi parar em cima da macieira. O que a Magali faz? Lhe pede a maçã. Já tá aí, então me manda. O que acontece? Qual é o objetivo dela? Na verdade, qual é o assunto desse texto, né? O que a menina que deu o susto queria. O que ela queria? O objetivo dela. Chamar a amiga, que é a menina, né, Magali? Dar emoção na leitura da amiga? Não. Ela atrapalhou totalmente a leitura da amiga. Chamou a amiga? Não, porque ela deu um susto nela. C. Pedir a amiga para colher uma maçã ou brincar com a amiga. Ela não queria brincar com a amiga. A intenção dela era pedir a amiga para colher uma maçã. Então foi isso. É a letra C. Gente, eu espero que tenham compreendido bastante. E aí eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua participação. Espero que a aula de hoje tenha contribuído aí com o seu conhecimento e facilite nas suas próximas provas, nas suas provas futuras. E que você faça uma boa prova do SAEB logo em breve, tá? Até a próxima, se Deus permitir. Tchau, tchau.